Após 7 anos vivendo nesse mundo da aviação, descobri coisas muito lindas, poderosas e de uma certa forma até surpreendentes que mudaram a minha vida. E nesse vídeo eu quero conversar com você que tem interesse em entrar na aviação como agente aeroporto. Vamos conversar um pouquinho sobre as nossas atribuições e algumas dicas que podem te ajudar no processo seletivo. Meu nome é Igor e eu tô aqui pra gente discutir todas as vezes sobre as ignições que movem a nossa vida. Oi, gente, tudo bem? Que saudade, tava conversar com vocês. Depois de uma maratona lá em Londres, estamos de volta aqui em Dubai. E essa maratona me lembrou de uma outra maratona, a maratona da aviação que me trouxe até os dias de hoje. Foram 7 longos anos e ainda estão sendo 7 longos anos vivendo o extraordinário, vivendo literalmente nos céus. E eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho sobre literalmente o que é a vida do agente de aeroporto e quais são as dicas que eu posso te dar para você se tornar um. Se você vem aqui no YouTube, você vai encontrar uma diversidade de vídeos que falam sobre a vida de comissário e de piloto. E é muito bacana que você queira correr essa carreira. Mas nós, agentes de aeroportos, estamos ali no backstage, fazendo parte das engenharias que movem a aviação. Junto com tantas outras profissões que permanecem solo, nós cuidamos para que cada voo ele decole em segurança mundo afora, né? Então, eu já tenho aí 7 aninhos de aviação, como eu falei, e eu comecei como agente de aeroporto, continuei como agente de aeroporto, fui promovido, depois eu voltei para a área e hoje continuo como agente de aeroporto aqui em Dubai. Então, basicamente, um agente de aeroporto é um cara que vai cuidar das operações no solo, ou seja, enquanto o avião está parado, esperando a sua próxima decolagem. Então, dentro do universo do agente de aeroporto, nós temos diversos setores. Pode ser que você encontre na empresa aérea setores totalmente específicos. Pode ser que na sua função da empresa aérea seja fazer tudo isso. Nunca se sabe. Mas o que eu sempre falo, é muito legal quando a gente faz um pouco de tudo, porque no final te dá a noção de como toda engenharia funciona. E é muito mais legal porque você aprende que fazer um avião desse decolar precisa de muita gente, vai muito além do que só o comissário e o piloto que a gente está tão acostumado. Um agente de aeroporto, ele é responsável por todo o gerenciamento da aeronave em solo enquanto ela está parada. E às vezes até quando ela está em voo, dando suporte às operações enquanto o avião está se preparando para pousar ou logo após a decolagem por alguma razão, seja ela técnica ou não. O agente de aeroporto, ele está cuidando ali, por exemplo, do check-in. É o seu momento de verificação de documentos, despacho de bagagem, aceitação de bagagem. É a hora que você vai vender uma passagem aérea para um cliente ou vai cuidar ali de alguma coisa muito específica em relação à transação para aquele cliente seja contabilizado no voo. Logo depois do check-in, o agente de aeroporto também é responsável pelo embarque dos passageiros. É a hora que a gente vai contar cada passageiro que acessa o avião, mantendo a excelência da segurança. Nós precisamos saber quem está lá dentro e precisamos ter certeza que todos estão sãos e seguros. Então o embarque é muito crucial, porque além da gente ter esse controle, nós corremos muitas das vezes contra o tempo. E a gente precisa correr um pouco contra o tempo para fazer com que o avião decole. Além também dentro do aeroporto, se vocês olharem pelos vidraças dos terminais, vocês vão ver uma galera correndo na rampa, carregando e descarregando a aeronave. E além disso, como agente de aeroporto, que às vezes, dependendo da companhia aérea, é uma outra profissão, é um outro cargo, como aqui em Dubai a gente chama de dispatcher, né, um despachante, ele vai cuidar desse gerenciamento, desse balé que fica ali na rampa, garantindo que cada bagagem seja embarcada de forma correta, no lugar correto, para que não haja interferência no peso da aeronave. E se a gente for no peso da aeronave, a gente vai entrar em coisas muito técnicas, que não é o caso desse vídeo hoje. Quando você pousa, o agente de aeroporto também tá lá, já no setor de bagagens. Ele vai cuidar se caso, infelizmente, aconteça algo com sua mala, seja um extravio, seja um dano. Nós estamos ali para correr contra o tempo, para que sua mala chegue nas suas mãos o mais rápido possível, ou que a gente possa ser um mediador no reparo dos danos. Mas nós sabemos que muitas das vezes nós não vamos alcançar aquilo que você deseja, mas prometemos que vamos fazer o nosso máximo por isso. Então já fomos pelo ticketing, já fomos pelo check-in, embarque, bagagem, rampa. Dependendo da companhia aérea que você vai trabalhar, você vai encontrar outras áreas. Cada companhia aérea tem o seu agente de aeroporto dividido de diversas formas. Então, cabe a você descobrir cada vez mais aquilo que te atrai, aquilo que te chama a atenção na vida de um agente de aeroporto. Aqui na empresa que eu trabalho, por exemplo, em Dubai, que a gente tem umas outras infinidades de áreas que nos move, que nos mexe todo o tempo. Por exemplo, nós chamamos o setor de conexões. Cuidam quando uma conexão está atrasada, quando o avião está chegando atrasado com passageiros que não vão conseguir pegar o próximo voo e toda a tratativa. Também, por exemplo, nas companhias que eu trabalhei no Brasil, tem o pessoal que cuida da documentação. Ou seja, para cada avião que vai decolar, precisamos emitir uma série de
documentos que falam que esse voo está seguro para decolar e pousar com aquela quantidade de passageiros, aquela quantidade de carga e aquela quantidade de bagagem. Veja, gente, eu tô sendo muito superficial aqui, mas isso é bacana para você ter noção do quanto a gente está por trás dos bastidores, o quanto que a gente trabalha para que tudo isso aqui aconteça, né? E se você chegou até aqui, acredito que você deve estar interessado no como se tornar um agente de aeroporto. Eu vou ser muito específico agora pelo Brasil. No Brasil, é as regras de CLT. Ter mais de 18 anos, ensino médio completo, dependendo da companhia aérea, uma segunda língua, seja inglês ou espanhol, se você principalmente quer trabalhar em aeroportos grandes como Guarulhos, o Rio de Janeiro e em empresas internacionais como Swiss, Lufthansa, KLM e tantas outras, ou até mesmo as nossas próprias domésticas como a Latam, a Gol e a Azul, às vezes requerem uma segunda língua para poder fazer os atendimentos dos voos internacionais que lidam com os passageiros do exterior. Se você vem para fora do país, você precisa ter a mesma coisa, 18 anos mais ou menos, ter ensino médio completo, isso é mandatório basicamente para todo canto, beleza? Ok, isso eu tô falando a parte técnica. Então, ensino médio completo, 18 anos e uma segunda língua não é obrigatório, mas não é obrigatório, mas é um diferencial. Mas quando a gente vai para algo um pouco mais longe, que eu tô falando agora, então, de habilidades, a gente precisa ter algumas coisas em mente. Aqui vão algumas dicas que podem te ajudar numa seleção. A dica número 1 é você ter curiosidade sobre tudo. Vai ter a hora certa de ser curioso. Obviamente, não é numa hora de um avião atrasado que você precisa ser curioso. Nessa hora você precisa estar preparado para lidar com as situações. Ser curioso vai te ajudar muito a estar preparado para essas situações. Então, quando você entrar na companhia aérea, ou antes mesmo disso, esteja sempre curioso para saber o que está acontecendo no mercado, quais são as novas companhias aéreas, e se você tem alguma companhia aérea de coração, o que é que está acontecendo, o que está interferindo naquela companhia. Eu também dou outra dica, seja curioso em desvendar a aviação, em como um avião funciona. Uma coisa que é extremamente importante é o alfabeto fonético. Isso é um extremo diferencial se você quer entrar na aviação. É saber falar, por exemplo, meu nome é India Golf Oscar Romeo, falar assim rapidamente, ter essas letras na mente, porque isso é um diferencial enorme e nós falamos quase o tempo todo em alfabeto fonético. Tá bom? Então ser curioso é algo realmente mandatório para você. Isso é uma coisa que a gente precisa ir um pouquinho além para poder desenvolver o nosso coração, a nossa mente e estar um pouquinho à frente de tantos outros candidatos. A segunda coisa é saber falar. E isso não é só para a vida, mas isso também para a aviação. Oratória. Como você vai explicar para um cliente que eu vou estar atrasado? Como você vai explicar para um cliente que eu vou estar cancelado? Como você vai explicar para alguém que aquilo dali aconteceu, que aquela situação não vai atender os desejos daquela pessoa? Bem, acontece não raramente de um voo atrasar e a gente chegar para o cliente e dizer, em vez de você chegar hoje à noite, você vai chegar daqui uma semana. É o próximo voo que nós temos. Acontece, tá, gente? Principalmente em regiões remotas do Brasil. Então você já parou para pensar como é que você vai lidar com essas situações como um agente de aeroporto? Então eu te convido a sempre ficar raciocinando como é que você falaria para alguém esse tipo de situações, esse tipo de contextos, a sua resposta, o seu discurso para que aquela pessoa te entenda e aquela pessoa te leve a sério. Isso é extremamente essencial. A comunicação na aviação é importantíssima. Todas as áreas que eu mencionei, elas precisam estar se comunicando 24/7. É mandatório, beleza? A terceira dica que eu quero te dar é você ser coração aberto e alma aberta. Você vai conhecer gente bacana, você vai conhecer gente que vai lhe xingar, sendo bem sincero. Você vai conhecer gente que vai querer lhe abraçar e vai conhecer gente que não vai querer olhar pra sua cara. Eu não tô falando dos seus colegas de trabalho, eu tô falando dos passageiros mesmo. Nem sempre nós vamos atender as expectativas dele e acontece. E tá tudo bem. A vida às vezes não é a perfeição. E se fosse perfeita, pra que a gente estaria nesse desespero todos os dias, né? Correndo atrás dos nossos sonhos. Então, vai ter hora que você não vai conseguir atender aquilo que o passageiro deseja. Então, como é que você vai lidar com isso? Não é mesmo? Como é que você vai fazer com que tudo aconteça? Como é que você vai alcançar expectativas? Então eu quero muito falar, esteja sempre de coração aberto. Às vezes, você vai ser o abraço do passageiro que ele vai mais precisar. Da mesma forma que eles não sabem as nossas histórias, nós não sabemos a história deles. Então, nessa hora, tudo gira em torno de uma palavra chamada empatia. Mas vai ter horas que você vai ter que gerar empatia e buscar essa empatia onde menos você tem. Às vezes nós estamos num dia ruim, mas aquele passageiro está um dia pior que o nosso e a gente vai precisar encontrar forças para estar ali dando a mão para ele. Então, essa palavra que eu acho que ela gira muita coisa na nossa vida e gira em torno do que o mundo deveria buscar hoje em dia, é a empatia. Então, seja preparado para essa empatia com o passageiro o tempo todo, independentemente de como você está. Isso é uma realidade, tá? Seja alma aberta também, porque você vai trabalhar Natal, Ano Novo, nós não temos feriado, nós temos uma escala fixa por mês, que infelizmente é 24/7, né? Cada empresa aérea tem sua metodologia de escala, mas eu falo que a aviação é 24/7.
27. Então, eu recebi, por exemplo, minha escala próximo mês, eu já tô sabendo que de 31 de dezembro para 1º de janeiro, no ano novo, eu vou estar trabalhando. E tá tudo bem. Isso foi uma decisão minha, foi uma escolha minha que me traz muita felicidade até hoje. Eu tô super de boa com isso. Claro que no início foi muito difícil colocar isso no coração e dizer, poxa, eu vou ter que trabalhar em dias especiais, aniversário da minha mãe, aniversário do meu pai, do meu irmão. Vou ter que trabalhar em dias muito pesados pra mim, com cargas emocionais muito fortes, mas é o ônus do meu trabalho, vamos dizer assim. E tá tudo bem. Cada trabalho tem suas consequências, que podem ser boas e ruins ao mesmo tempo. Na realidade, tudo tem consequência, né? E a última dica que eu quero te dar, se prepare para o processo seletivo, entendendo a empresa, se prepare para o processo seletivo, sabendo o que você vai falar, levando casos à sua vida. Se você já trabalhou com atendimento ao cliente, separe coisas que você já lidou. Isso pode ser muito útil para você. Sempre pense o que você tem de bom e como você pode usar isso a seu favor. É brilhante. A empresa aérea, ela não tá querendo saber se você tem PhD. Ela quer saber se você vai tratar bem o cliente dela, que no final das contas é quem tá provendo o dinheiro para que ela se mantenha. Então, se você souber como lidar com cada cliente, como lidar com cada situação da melhor forma possível, use isso a seu favor durante o processo seletivo. Eu digo a você, é tiro e queda, você vai conseguir um emprego fácil, beleza? Então, desejo muita sorte a você que chegou até o final desse vídeo. Se você tá buscando conhecer a aviação, esse é o melhor caminho. Eu sempre falo, quer a vida de piloto, quer a vida de comissário, vem ser agente de aeroporto e vem conhecer a aviação do corre-corre, a aviação de comemorar um voo no horário, a aviação de se abraçar quando o voo tá atrasado ou cancelado, que a gente sabe que vai ser um dia mais pesado. A aviação é isso, é união, é amizade. De comissário, piloto, mecânico, nós e tantos outros setores vamos as mãos para fazer com que cada avião decole na mais excelência e segurança. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa edição. Até o final do ano eu vou trazer outras coisas sobre aviação. Quero sempre estar aqui conversando com vocês, encorajando aí do outro lado a entrar para esse nosso mundo, a entrar para essa nossa vida aqui, que é esplêndida, e eu sou extremamente fã e até um pouquinho envergonhado de dizer o quanto sou apaixonado. Como eu já falei aqui no canal, a aviação é apenas um dos pilares, vai ter muito mais coisa vindo até dezembro. Então, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de inscrever-se aqui embaixo, ativar o sininho para receber as notificações. Te espero no próximo vídeo. Vamos decolar mais uma vez em breve, beleza? Um beijo, um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.